Como um dia disse o assassino em série Ted Bundy, todos os prisioneiros sonham com a liberdade. Eles sonham em ter asas e voar por cima dos muros. Esse era o tipo de sonho que Larry Potter Chisholm possuía quando cumpriu seus primeiros 4 anos preso. Sua pena total era de 40 anos, mas ele estava decidido que jamais passaria o resto de sua vida dentro de uma cela. No vídeo de hoje conheceremos os acontecimentos que culminaram na prisão desse homem, e em como aos 30 anos ele se tornou o fugitivo mais procurado por todas as agências federais dos Estados Unidos. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Em meados de 1789, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, administrou a criação de uma nova agência de aplicação de lei para o país. Essa agência se chama U.S. Marshal, em português chamamos de Serviço de Delegados de Polícia dos Estados Unidos. A primeira geração de oficiais da agência foi formada por 16 homens que foram escolhidos pelo próprio presidente. George Washington demorou cerca de um dia para escolher os primeiros 16 homens que ele considerou leais e dedicados para criarem os preparativos para o futuro. Assim como o FBI, a U.S. Marshal fez parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e ela atua como forma de garantir a integridade do país. E um dos serviços que essa agência cumpre é o de aplicar mandados de captura de fugitivos procurados. Desse modo, somos levados para o ano de 1993, quando o caso Larry Chisholm chegou até as mãos de uma das agências mais renomadas do país. No fim dos anos 40, a pequena cidade de Forest City contava com mais ou menos 10 mil habitantes. Na época, ela foi apelidada de Cidade Joia do Delta. No entanto, o passado da cidade é um tanto quanto obscuro. Seu nome vem diretamente de Nathan Bedford Forrest, posteriormente um dos fundadores do grupo terrorista Ku Klux Klan. A organização iniciou com ideias supremacistas e promovia atentados contra negros, judeus, gays e outras minorias. Mas enfim, de qualquer maneira, foi na cidade de Forest City que Larry Chisholm deu o seu primeiro suspiro de vida. Filho de Millard e Frances Chisholm, Larry era um verdadeiro nerd. Suas notas na escola sempre foram altas, mas havia algo de estranho no jovem garoto. Larry se formou e depois buscou pela Universidade Estadual de Memphis. Lá ele conheceu seu melhor amigo William Hinson, com o qual passou a morar junto. Naquela altura de sua vida, Larry tinha se tornado um jovem de corpo esguio, mas era consideravelmente atraente o bastante para conseguir uma namorada, Harriet, com o qual se casou. Eventualmente, talvez por acidente, ambos acabaram tendo 2 filhas. Algum tempo depois, o casal se divorciou e Larry nunca voltaria a ver sua família. Em 1970, ele foi convidado pelo exército dos Estados Unidos, que na época estava lidando com a Guerra do Vietnã. Por 2 anos, Larry lidou bem com a vida militar, mas foi rapidamente dispensado. Nesses anos, sua universidade ficou trancada e, ao retornar, ele imediatamente procurou ingressar novamente na Universidade Estadual de Memphis. Quem o conheceu durante aquele período o via como um jovem carismático e próspero. Os seus professores tinham a certeza de que Larry era um homem capaz de realizar coisas grandiosas na vida, principalmente devido à sua inteligência. Entretanto, em 1974, quando faltava menos de um mês para se formar, todos se surpreenderam com as notícias. Larry Potter Chisholm havia sido preso sob acusação de assalto à mão armada e tentativa de venda de narcóticos ilegais. A verdade, então, veio à tona. Enquanto todos acreditavam que ele era um acadêmico promissor, o garoto na verdade também atuava como líder de uma mini empresa de drogas. Ao ser preso, Larry não foi o único que desabou. A polícia acabou prendendo vários outros jovens acadêmicos que foram acusados de contrabandear drogas até a fronteira dos Estados Unidos e México. Ainda no fim de 1974, Larry foi levado a julgamento no tribunal de Memphis e condenado a 40 anos de prisão pela criação de quadrilha. Ele tinha 26 anos e a sua vida praticamente havia acabado. Mas Larry não aceitaria aquilo como sendo o ponto final da sua história. Em pouco tempo dentro da prisão, Larry facilmente fez amizade com os guardas. Afinal, ele era um homem carismático. Os funcionários da prisão gostavam dele devido à sua incrível capacidade de apaziguar as brigas que frequentemente ocorriam no lugar. Devido a isso, ele ganhou a chance de atuar dentro do jornal da prisão, o chamado The Phoenix. Mas não se engane, embora os guardas e outros funcionários o admirassem, eles sabiam que aquela era apenas uma maneira de Larry sobreviver dentro daquele lugar. No entanto, eles vacilaram quando, no decorrer de 4 anos, seu bom comportamento garantiu espaço para participar de uma breve viagem supervisionada. No dia 13 de setembro de 1978, 30 prisioneiros foram escolhidos para serem levados até a pista de boliche Boa Arena, na cidade de Dixon, no Tennessee.
Dezenas de guardas foram postos em cantos estratégicos para lidar com possíveis fugas. Mas, após alguns minutos, um dos guardas percebeu uma movimentação estranha. Larry tinha caminhado em direção ao banheiro masculino do lugar com algum tipo de pacote suspeito debaixo do braço. Além disso, um outro preso o seguiu até o local. O guarda, então, seguiu a dupla e quando abriu a porta do banheiro foi surpreendido com uma espingarda sendo apontada para o seu rosto. Em resposta, o guarda recuou e usou a porta do banheiro para se proteger. Ele sacou a sua arma de serviço e entrou em posição para lidar com a situação. Larry, que estava acompanhado de outro homem, recuou junto dele para dentro do banheiro e carregaram as armas. Eventualmente, uma brutal disputa de tiros se iniciou. Um dos comandantes dos guardas foi atingido com um tiro no peito por Larry, mas o colete à prova de balas fez o seu trabalho. Antes do homem cair, ele também disparou e acabou acertando o polegar do criminoso. Foram cerca de 30 segundos de troca de tiros, até que Larry e outros 3 presos, Ronald Lyons, George Bonds e Floyd Brewer, fugissem. Ronald cumpria uma sentença de 50 anos sob condenação por assalto à mão armada. Já George e Floyd cumpriam suas sentenças de estupro já faziam anos. Para conseguir sair da pista de boliche, os criminosos fizeram uma funcionária do local como refém até a saída. No estacionamento, os criminosos roubaram um veículo e foram até o aeroporto municipal de Dixon. Ao chegarem no local, renderam um piloto e seu filho e exigiram que fossem levados até o Arkansas. Em pânico, o homem obedeceu às ordens, mas o seu avião não suportava tantas pessoas e problemas mecânicos começaram a surgir. Devido à situação, o piloto teve que fazer um pouso de emergência em uma estrada na cidade de Marianna, no Arkansas. Ao longe, um fazendeiro viu a situação e acreditou se tratar de um acidente. Ele pegou sua caminhonete e foi até o local, onde foi surpreendido pelos homens armados. Além disso, o seu veículo foi roubado e eles o levaram todos como reféns. Após alguns quilômetros, Larry e Ronald se separaram do grupo e seguiram pelas estradas de barro de Kentucky. No primeiro dia de fuga, todos os reféns acabaram sendo liberados. Enquanto isso, a polícia deduziu que o plano tinha sido criado pelo próprio Larry. Dessa forma, teorizaram que ele provavelmente procuraria pela sua cidade natal, Forest City, onde possuía parentes para ajudá-lo a se esconder. 2 dias depois, os estupradores George e Floyd acabaram sendo presos. Em interrogatório, eles relataram que Larry tinha o plano de fugir para o Texas. Assim, várias estradas foram fechadas. O FBI acabou sendo chamado e cartazes de buscas começaram a rondar por todos os Estados Unidos. Em pouco tempo, a Polícia Estadual, o FBI e outros departamentos de lei começaram a cercá-lo. Em frente ao desespero, Larry fez reféns para conseguir fugir. Porém, ele acabou sendo preso em uma perseguição na região rural do Arkansas. Durante a perseguição, as autoridades atiraram no caminhão que o criminoso tinha roubado e acertaram o seu crânio de raspão, fazendo-o parar. Depois de ser preso, Larry foi acusado de sequestro, roubo e vários outros crimes. Em interrogatório, ele contou que o seu melhor amigo de universidade, William Hinson, tinha ido mais cedo na pista de boliche e plantado algumas armas de fogo escondidas no local. Mas as autoridades demorariam muito tempo para pôr as mãos no cúmplice. Diante ao grande júri federal do Distrito Médio do Tennessee, Larry Chisholm foi condenado por sequestro de avião e pelos crimes relacionados à sua fuga. Em novembro de 1978, ele foi sentenciado a mais 30 anos junto aos 40 anos que possuía. Em outras palavras, o juiz desejava que ele passasse o resto da sua vida na prisão. Nesse meio tempo, Larry se recuperou dos seus ferimentos na cabeça e em seu polegar. As autoridades o deixaram sob a supervisão da cadeia do condado de Lonoke até que a sua sentença fosse oficializada. Porém, no dia 22 de dezembro de 1978, ele estava disposto a uma segunda tentativa de fuga. Novamente, ao lado dos estupradores George e Floyd, eles conseguiram uma chave inglesa de dentro da prisão e a usaram para abrir a saída do ar-condicionado. Através dos dutos, os criminosos conseguiram localizar a sala de armas, onde renderam o único guarda que estava no local e roubaram sua arma. Além disso, roubaram as chaves do carro do funcionário, um Ford Thunderbird de 1977. A segunda fuga tinha acontecido tão rápido que as autoridades se viam desnorteadas. No entanto, alguns meses depois, George e Floyd acabaram sendo presos novamente. E devido ao sumiço de Larry, os investigadores deduziram que ele poderia ter conseguido uma carteira de identidade falsa com algum contato exterior e se camuflado na sociedade da região do Arkansas. No mês seguinte à sua fuga, em 26 de janeiro de 1979, o primeiro banco nacional da cidade de Cincinnati, em Ohio, foi roubado. De acordo com as testemunhas, o único ladrão responsável pelo assalto se parecia muito com Larry. Os investigadores também não deixaram de perceber que a forma como o assalto tinha sido conduzido parecia ser exatamente algo que Larry faria. Naquele dia, um homem tinha entrado no banco e fingiu ser um funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, mas em pouco tempo alegou ter uma bomba e exigiu o dinheiro.
Naquele rápido assalto, o sujeito levou cerca de $250 mil e simplesmente saiu andando do banco. O criminoso por detrás desse assalto nunca foi dito como sendo Larry, mas há fortes crenças de que tenha sido ele. No verão de 1979, muitos investigadores se aventuraram em buscar por pistas que levassem até o paradeiro de Larry, mas era extremamente difícil de alcançá-lo. Ele foi rastreado até Nova Orleans, em Louisiana, onde foram encontrados vestígios de que ele tenha trabalhado em empresas manuais da região. Larry fez algumas amizades, entre elas a de Jimmy Price. Ao que parece, ele também começou a namorar com uma garota chamada Evelyn Wood, que o conhecia como Earl McLean. Obviamente, ela não sabia que o homem era um fugitivo do FBI e ainda em 1979 eles foram morar juntos. Até que em um dia de trabalho comum, Larry caiu de um telhado e foi internado em um hospital próximo de Nova Orleans. Aquela situação acabou causando o esfriamento no relacionamento com Evelyn, principalmente devido ao fato de que a sua verdadeira identidade acabou vindo à tona. Assim que ela descobriu que seu namorado era um fugitivo, ambos acabaram se separando em 1980. Após isso, Larry se mudou para a cidade de Mobile, no Alabama, onde passou a morar com o seu amigo Jimmy. Eventualmente, Evelyn decidiu procurar o FBI e os contou a história do que havia vivido ao lado de Larry Chisholm. A história era inacreditável para os agentes, mas eles estavam ansiosos para prendê-lo. No entanto, ele simplesmente desapareceu novamente. Não haviam vestígios de Larry ou do tal Earl, que era o nome que ele usava. Era como se o criminoso estivesse sempre 2 passos à frente do FBI. Conforme o FBI chegava mais perto de Larry, mais eles percebiam que, de certa forma, o criminoso estava apresentando um padrão. Ele chegava em uma cidade, usava o seu charme para conseguir uma mulher e depois arranjar um emprego manual comum. As pessoas acabavam o amando, mas sempre o conheciam por nomes diferentes. Uma dessas namoradas foi Linda Hicks, que teve um breve relacionamento com Larry no Alabama. De acordo com a mulher, em algum momento alguém parece ter informado Larry que o FBI estava se aproximando. Ela então decidiu fugir com ele e deixou os seus filhos para trás. O casal pegou a estrada em direção a Magnolia Springs, no Alabama, onde depois foram para a Flórida. Depois de alguns dias, seguiram viagem até a Geórgia e depois para a Carolina do Sul. Naqueles dias de estrada, os dois costumavam dormir em hotéis baratos ou no próprio trailer. Devido à sua falta de dinheiro, o casal parava em locais que pagavam para pessoas que doassem sangue e assim tinham o necessário para algumas migalhas de comida. Contudo, Linda acabou decidindo retornar para os seus filhos e os dois se separaram em uma parada de ônibus no Mississippi. De acordo com ela, depois daquilo, nunca mais ouviu falar dele. Demoraria cerca de 6 anos, em 1986, para que o nome de Larry Chisholm fosse novamente debatido pelos agentes do FBI. Eles conseguiram localizá-lo sob o nome de Gregory Moser, na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Além de que, com o nome de Gregory, ele conseguiu uma carteira de motorista solicitada em 29 de setembro de 1988, e seu endereço foi dito como um apartamento na rua South Tryon, em Charlotte. Nessa altura, Larry estava casado com uma mulher. Algumas testemunhas informaram que o casal parecia ter tido pelo menos 3 filhas. As investigações também apontaram para uma igreja local chamada Ministério Cristãos Unidos pelo Povo. Mas nesse local o casal não procurou por salvação ou direção. Tudo o que eles desejavam da igreja era suas roupas e comidas doadas. O chefe da igreja, Tom Johnson, disse ao FBI que conheceu Larry em 1989 sob o nome de Kenneth e sua esposa supostamente se chamava Deborah. A mulher tinha problema de visão, mas como não usava óculos, precisava sempre segurar uma lente bem na frente do seu olho para conseguir enxergar. Ainda de acordo com Tom, o casal estranhamente parecia não desejar compartilhar o local onde moravam. Ou seja, Larry parece ter vivido uma vida próspera em Charlotte, teve filhas, esposa e trabalhou para uma construtora local. Sua esposa atuava como empregada doméstica e atendente de bar para garantir um extra. Com o tempo, compraram 2 carros, um Ford da cor branca 1972 e uma van Chevy 1978. Posteriormente, um dos colegas de trabalho de Larry, que foi interrogado pelo FBI, Sheldon Lewis, contou que nunca soube muito sobre o homem, e a única história estranha que ele soube foi que o sujeito no passado tinha atuado com um serviço de contrabando de maconha para o México. Diante os olhos de todos próximos, o casal Brookins, como eram conhecidos, estavam vivendo o sonho americano. Eles desfrutaram momentos de lutas e aos poucos conseguiram ter uma vida tranquila com seus filhos. Pelo menos até meados de 1990, quando Larry parece ter simplesmente levado toda a sua família junto com ele para algum lugar desconhecido. O FBI acabou encontrando o apartamento abandonado que eles deixaram, com comida, móveis novos e várias roupas para trás.
E o motivo para isso? Bom, em janeiro de 1990, o programa de televisão Unsolved Mysteries apresentou um episódio sobre a história de fuga do criminoso Larry Chisholm e aquilo o aterrorizou. Basicamente, a sua vida como Kenneth Brookings simplesmente tinha acabado. Em dezembro de 1990, o FBI encontrou vestígios da presença de Larry na cidade de Atlanta, na Geórgia. Os investigadores descobriram que sua van tinha sido vendida para um dos moradores locais e nela foram encontradas algumas coisas interessantes. Segundo as fontes, Larry parecia armazenar detalhes pessoais de pessoas desaparecidas para conseguir criar identidades falsas. Pior ainda, é que foi descoberto que ele costumava ligar para os familiares de pessoas desaparecidas a fim de aprender mais sobre a história dessa pessoa para conseguir se passar por ela. E também para conseguir informações sobre datas de nascimento, números de previdência social, entre outras coisas. O FBI conseguiu seguir Larry até o dia 4 de dezembro de 1990. Sua última localização é dita em Atlanta, na Geórgia. Embora o seu caso seja relativamente desconhecido, ele é considerado um dos homens mais procurados da América. Os investigadores acreditam que Larry foi inteligente o bastante para orquestrar tudo com antecedência. Suas fugas foram verdadeiras artimanhas que só deram certo porque ele possuía contatos que o garantiriam a sobrevivência como um homem foragido em terras americanas. Em sua van também foi encontrada uma máquina de plastificar, o que possivelmente o ajudou a criar identidades falsas, só que bem autênticas. O seu cúmplice, Ronald Lyons, que havia sido preso, disse que nunca mais manteve contato com Larry. O seu melhor amigo, William Hinson, que o ajudou a plantar 2 espingardas na pista de boliche, permaneceu foragido até junho de 1992, quando curiosamente se entregou por conta própria ao FBI. Antes de se entregar, William viveu 13 anos escondido na cidade de Tucson, no Arizona. E ao que parece, nesses anos ele disse ter visto pelo menos uma vez Larry, mas os detalhes desse avistamento não foram liberados ao público. Devido ao envolvimento de William, o FBI acredita que provavelmente muitos dos contatos que ajudaram Larry eram colegas da faculdade que também estavam envolvidos naquela primeira quadrilha de drogas. No entanto, encontrar provas que colaborem para essa linha de investigação tem se provado impossível. No ano de 1993, o seu caso foi entregue nas mãos do US Marshals, que tem investido tempo e recursos necessários para localizá-lo. Mas de qualquer maneira, atualmente Larry Potter Chisholm continua sendo considerado foragido e é procurado pelas autoridades federais, que o descrevem como um homem comum, mas que consegue se camuflar em qualquer lugar. Ele tem uma preferência ao sul, passando boa parte de seu tempo foragido no Arkansas e Tennessee. O US Marshal acredita que o nome da sua última esposa, Deborah Brookings, é um nome falso e que anteriormente ela se chamava Cherry Moser, também falso. Ela é branca, com cabelo loiro ou castanho e atualmente deve estar na faixa dos 60 anos. Já Larry Potter Chisholm é dito como um homem com seus 70 e poucos anos, com óculos largos e com uma feição comum. E acredite ou não, esse simples homem é o criminoso mais procurado da história dos Estados Unidos.